Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, que eu, Eduardo Weaver e o Marcos Rezende conversamos, dialogamos sobre os ensinamentos preciosos dessa grande personalidade que foi Jiddu Krishnamurti, que teve uma marcante presença, foi educado por teosofistas, mas depois tomou assim o seu próprio caminho e viveu até 90 anos, deixando uma mensagem maravilhosa. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é bastante polêmico: por que nós criamos ídolos e mitos? Essa é uma questão que Krishnamurti trazia, que às vezes gerava até um certo mal-estar entre as pessoas ditas religiosas, porque ele questionava, né? Aquelas pessoas que vão mecanicamente para a igreja, que vão mecanicamente para os templos e ficam levando uma vida repetitiva, sem criatividade, sem profundidade. Então, esse é um tema que nós temos que abordar agora com a mente aberta e sempre lembrando que é importante ouvir o que está sendo dito e sem julgar, sem tentar classificar como certo ou errado, apenas ouvindo com atenção e deixando que o seu próprio coração verifique o que pode servir de aprendizado. Então é isso, Marcos. Pois é. Então você vê que a capacidade da mente humana de projetar, de imaginar é extraordinária, né? E de atribuir valor a essas imagens. Não que a devoção, vamos dizer assim, não tenha o seu valor e o seu lugar, porque ela é uma atitude interna da pessoa, em geral, né? E quando você conhece, entre aspas, uma pessoa teoricamente santa, né, desperta um sentimento assim de reverência, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Dalai Lama, o próprio Krishnamurti, né? São pessoas que despertam uma certa reverência. Mas o Krishnamurti sempre detestou qualquer reverência à pessoa dele, né? Ele, na última palestra que ele deu antes de morrer, foi no dia 4 de janeiro de 1986, lá na Índia. Ele falou assim: eu abomino o culto à personalidade. E foi a última palestra dele, e ele, no final, ainda falou assim: essa é a última palestra. Vamos ficar um pouquinho em silêncio? Né? Quer dizer, ele ainda previu a morte dele. Né? Mas ele disse isso: eu abomino o culto à personalidade. Ou seja, ele disse: não me cultuem, pelo amor de Deus. E ele sempre dizia também o seguinte: o orador não tem importância nenhuma. O orador não tem importância nenhuma. O que tem a importância é o ensinamento, na medida em que você descubra por você mesmo a verdade ou a falsidade do que está sendo dito. Não o ensinamento pela autoridade do orador, e sim o ensinamento pelo valor dele próprio, uma vez cotejado, a pessoa cotejando na sua própria vida, né? Então, ele que foi um grande crítico dessa tendência da mente humana de idolatrar pessoas, idolatrar imagens, fez questão de não aceitar ser idolatrado. Isso ele já tinha feito lá atrás também, né? Quando ele dissolveu a Ordem da Estrela, que tinha 40 mil membros adorando ele como o novo Messias, o novo veículo do Cristo, o novo Bodhisattva, né? 40 mil membros no mundo inteiro. E ele pegou e dissolveu a organização. Eu sou o chefe, então eu dissolvo a organização. Vocês vão criar outros mitos, outros messias, né? E com isso foi uma prova de incorruptibilidade que ele deu, né? Mas, enfim, o que interessa é a gente ver que a criação de imagens em si não é só... Ela em si não é apenas o problema, porque ela em si sozinha não é o problema, porque você sai da realidade, né? Você fica com a imagem, não com o que é. Então, ela em si já é um problema. Agora, passa a ser um problema maior quando gera divisão, quando tem o fla-flu, né? Quando tem o esquerda e direita, quando tem todo tipo de
ideologia, seja ela ideologia política, ideologia econômica, ideologia religiosa, ideologia de toda a natureza, que divide a humanidade. Essas ideologias são feixes de imagens reiteradas, né? Modos de pensar repetitivos, e a pessoa se joga para um lado e tudo que não tiver naquele lado está errado, né? Como se a vida tivesse lados. No fundo, é a mente humana, no seu modo dual de perceber as coisas, no seu modo fragmentado de ver a vida, é a mente humana que cria lados. Porque a vida não tem lados, a vida é o que é. Agora, a gente, na maneira de olhar, é que se coloca num lado em oposição a outro lado. É lógico que na vida prática, se você tem que chegar a um lugar, você pode ir pela esquerda ou pela direita, qual é o caminho mais curto, onde é que o trânsito é melhor, onde é que o trânsito é pior. Ou seja, essa dualidade da mente para as coisas práticas é inerente. Mas quando ela entra no campo ideológico, da ideologia política, ideologia religiosa, o que acontece? Divide os homens, joga uns contra os outros. Aí você vê, por exemplo, guerras religiosas. Existe coisa mais abominável do que guerras religiosas. Por quê? Porque o meu Deus não é o seu Deus. Então a gente vai para a guerra. E a humanidade teve guerras religiosas sempre. E até hoje, muitas guerras que estão rolando aí têm fundo religioso, né? Mas por quê? Porque o meu Deus não é o seu Deus. Será que o problema nosso é o meu Deus ou o seu Deus? Ou a imagem que eu faço de Deus não combina com a sua imagem que você faz de Deus? E assim a gente entra em guerra, em conflito. Quando você vai olhar no futebol, é a mesma coisa. Você já viu briga de torcida? Aqueles caras se espancando na arquibancada, né? O que é isso? Um adora a imagem de um clube, que é uma camisa, uma bandeira, o outro adora a imagem do outro clube, da outra bandeira, e chegam às vias de fato, né? Então, será que escolhendo lados a gente vai fazer um mundo melhor? O que você acha, Edu? Pois é, essa divisão que é tão forte, né, entre seres humanos, que querem sempre estar do lado que acha que é o melhor, né? E elas se programam, né? Elas até se convencem que o seu time é melhor, que a sua religião é melhor, que é mais correta, é mais fiel aos preceitos. Então, existe uma espécie de uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral, ela começa desde criança. Isso que é uma coisa que nós temos que começar a observar até que ponto que nós, como pais e avós, nós não estamos criando os nossos filhos e netos para seguirem aquilo que nós acreditamos, para se enquadrarem dentro do que nós achamos certo e rejeitarem aquilo que nós achamos errados, tanto em termos de religião, de política, de sistema econômico, até de time de futebol, como o Marcos falou. Então, esse divisionismo é algo que está muito presente na mente dos homens. E o Krishnamurti falava que religião não pode ser isso. Não pode ser algo que separe as pessoas. Quer dizer, aquele negócio, Deus está do nosso lado, não está do outro, né? Como se falava na época das cruzadas. Então, é muito perigoso você usar a religião para separar, né? A cruzada contra os infiéis, você queimar pessoas porque pensam diferente. Agora, no Afeganistão, você vê essa guerra terrível, né? Tem fundo religioso também, e os talibãs querendo impor uma série de maneiras de ser, até de comportamentos sobre o povo. Então, tudo isso aí, né, essa imposição através do medo, é terrível, né? E eu fui educado num colégio católico em que o medo estava muito presente. Você tinha que fazer as coisas como eles te mandavam, senão você era punido. A punição não é de hoje isso, né? Sempre teve muito presente na educação, tanto nos lares quanto nas escolas. Então, isso aí sempre houve um cerceamento
da liberdade, e a religião acabou se tornando também um instrumento para condicionar as pessoas, para enquadrar as pessoas. E o que melhor enquadra as pessoas é o medo. Uma vez eu fiquei muito chocado que eu fui numa igreja e foi até um casamento, né? E aí era um pastor, e o pastor falou assim: religião é temor a Deus. Aí eu fiquei olhando para ele assim: religião é temor a Deus? Eu fiquei assim perplexo, né, de ouvir aquilo, definir religião como ter temor, ter medo de alguma coisa, ou seja, você vai fazer as coisas certas, porque senão você vai para o inferno, porque senão você vai ser discriminado, você dá o dízimo, porque senão você vai ser desprezado. Então, o medo, estando ali por trás de tudo que as pessoas são induzidas a fazer, é uma coisa terrível. E o Krishnamurti fala uma coisa que eu acho importantíssima, né? Para que a pessoa possa ser realmente religiosa, no sentido profundo da religiosidade, não pode haver medo. Olha que afirmação bonita essa, né? Para que você seja realmente religioso, é necessário liberdade. E não existe liberdade com coação, com medo, com você tentar impor preceitos, impor dogmas, impor ideias e obrigar as pessoas a fazerem coisas que elas não querem. Eu me lembro que eu cheguei a fazer, quando eu era pequeno, voto de castidade. Eu era garoto ainda, né? Quer dizer, coisa que depois se reflete, pô, que absurdo. Como é que eu fui fazer um negócio desse, né? Durou pouco, né? Mas eu cheguei a fazer. Tem uma época que Ainda eles me bem, né, convenceram Edu, que que durou pouco. Mas tem uma época que eles me convenceram que eu tinha que ir à missa todo dia. E eu fui também durante um período curto, mas fui. Então, é aquele negócio, você vai porque não porque você escolheu ir, mas porque houve uma imposição, um enquadramento, dizendo se você for, você vai ganhar as graças, você vai, né, se aproximar do céu. E aí tem todo um jogo psicológico, né, que faz com que você acabe não fazendo as coisas porque elas são corretas, porque a sua consciência o diz que você deveria fazer, mas porque a tradição, né, as autoridades e a própria religião estão dizendo que você deve fazer. E aí, os ídolos, os rituais, tudo faz parte desse grande jogo, né? Para impressionar, para fazer com que as pessoas realmente não questionem nada, porque não, elas se recolhem ali, elas são muito pequenas diante daquela grandiosidade, né? Do que é apresentado. E é lógico que, para que você seja você mesmo, assuma a sua identidade, faça aquilo que você tem que fazer, você tem que se libertar. E, para isso, você tem que ter inteligência. E o Krishnamurti fala, para você ter inteligência, você tem que ter muita energia. Você vê o encadeamento das coisas, não é, Marcos? Pois é, Eduardo. Nessa coisa de teorização, mistificação, criação de lados, né? Você vê que o mundo podia ter explodido várias vezes com as bombas atômicas por conta da Guerra Fria, né? Você vê Estados Unidos e União Soviética nos anos 50, 60, 70, era uma tensão absurda. Até hoje ainda tem muitas ogivas nucleares apontadas para lá, para cá e para acolá, né? Coisa que a gente nem ouve falar muito, mas ainda tem, né? E o que a gente vê é que essas mistificações, essas ideologias, elas fogem da realidade dos fatos. Então, assim, eu vou ler um pequeno trecho aqui do Krishnamurti sobre esse tipo de divisão, que ele fala assim: tanto os que estão ligados à esquerda como os que estão ligados à direita acham que possuem o sistema perfeito, definitivo, absoluto. E assim, um e outro se aplicam ao problema da fome, do desemprego, das guerras como uma ideia, com um preconceito. O resultado
é que os sistemas, as ideias, as crenças ficam em conflito entre si e os problemas continuam. Se você e eu desejamos realmente aplicarmos a solução de um problema, devemos, por certo, examinar o problema diretamente, sem o preconceito ou a cortina de um sistema. Então, a gente vê que, tanto no campo religioso, político, econômico, você vê preconceitos em todo lado. E você vê essa mistificação de pessoas, né? Pessoas que são tratadas como deuses. A gente agora, no Brasil, está vendo essa divisão absurda entre aqueles que amam, adoram o Bolsonaro, aqueles que amam, adoram o Lula, e o que adora um odeia o outro e vice-versa, né? Então, a gente, sem querer entrar nisso, pelo amor de Deus, não é tema da nosso trabalho aqui, né? Mas mostra como as pessoas idealizam, mistificam. Aí tudo que vier daquele lado, daquela pessoa é bom. Tudo que vier daquela outra pessoa é ruim, né? E, com isso, a gente deixa de ver as atitudes, deixa de lidar com os problemas de frente e passa a lidar com os problemas através das ideias. E, através das ideias, elas sempre são ideias, elas nunca são o fato que você está diante dele, né? Então, eu vejo que esse tipo de polarização política, econômica, religiosa, essa mistificação. Você vê um sujeito como Hitler, quantas milhões de pessoas ele foi capaz de fanatizar, quantas milhões de pessoas se arrastaram seguindo aquela ideologia que ele implantou, né, da raça pura, etc, etc. Então, a gente vai ver que o ser humano tem essa tendência a mistificar, a idealizar, a colocar num pedestal ou a colocar no lixo, né? E, no fundo, quando a gente faz isso, a gente perde muito do nosso discernimento, porque o nosso discernimento ele tem que estar ligado, sem preconceitos, para ver atitudes, né? E aí combater as atitudes que sejam desumanas, combater as atitudes que sejam desagregadoras, combater as atitudes que sejam exploradoras, mas sempre as atitudes e nunca as pessoas. Na medida que a gente cria um campo de combate contra a pessoa A, B ou C, a gente já cria guerra, a gente já cria divisão no mundo, né? Ao passo que as atitudes não, a gente pode discordar, mas não precisa ficar um contra o outro. A gente está discordando num ponto. Eu e você, né, Edu? A gente às vezes discorda, às vezes a gente concorda e a nossa amizade nunca se arranhou, né? Assim, nas nossas discussões na editora, nas nossas discussões no Paraíso da Terra, né? Quantas vezes a gente discorda e nem por isso eu sou contra o Edu ou o Edu é contra o Marcos, né? Então, talvez se a gente aprendesse a se relacionar sem a imagem do outro, mas com o que o outro está sendo a cada momento, talvez a qualidade das relações fossem bem superiores, né? Do que você acha? Pois é, você vê o outro como um todo, como um ser divino, que tem o direito de expressar o que ele tiver de expressar naquele momento, né? Ele pode ser diferente, ele pode mudar de ideia e ele pode pensar diferente de você. Isso é um direito que todos têm, pensar diferente. E então esse respeito ao outro é fundamental. E eu acho que uma das coisas que nós precisamos trabalhar muito é na educação, porque eu acho que o problema dessa intransigência, dessa separatividade, dessa postura separatista e muitas vezes extremista que nós observamos na economia, na política e na religião, no fundo tem a ver com a educação que nós tivemos em casa e também na escola. Então, o Krishnamurti fala, tem um artigo dele que ele fala o seguinte, né? E se os professores na escola não dissessem o que os alunos devem fazer? Se eles conversassem abertamente sobre as questões fundamentais da existência, né? Que mundo que nós teríamos, né? Em vez do professor chegar
usar da autoridade deles, e faça isso, não faça aquilo, você agiu errado, então você vai ficar de castigo, você vai, né, perder isso, perder aquilo. Se o professor fosse um amigo que dialogasse, não no sentido de deixar virar bagunça a sala de aula, não é essa a história, né? Mas é estimular a liberdade, estimular o questionamento. Você vê que, ao longo de toda a nossa história, as crianças não eram estimuladas a questionar, né? Criança não tem razão, criança não sabe das coisas, né? Isso aí foi sempre algo muito presente nas casas, e também os professores, que eram os donos do pedaço, né? Então, isso na educação moderna está mudando. Só que, às vezes, essa liberdade vira também uma bagunça. A gente tem que ter muito cuidado, que o professor ele tem que manter a ordem. Só que ordem não significa imposição. A ordem significa liberdade com consciência, né? com aquela percepção da responsabilidade de cada um. Se a gente conseguir se instilar no coração e nas mentes dos jovens e das crianças também, né? Essa ideia de que cada um é responsável por si e, portanto, responsável também pelo mundo, porque nós somos o mundo. Se a gente conseguisse introduzir essa nova visão, né, de que alguém está certo e o outro está errado, não, todos estamos buscando a verdade juntos e estamos aprendendo juntos. Se a gente conseguisse trabalhar dentro dessa mentalidade, que é o que Krishnamurti se propôs a fazer nas escolas que ele criou, haveria uma grande mudança, né, dentro da maneira que nós trabalhamos. Só que as pessoas, às vezes, procuram autoridade, né, Marcos? Essa que talvez seja o grande drama. A maioria das pessoas não estão preparadas para caminhar por meios próprios, né? Seguir aquilo que o Krishnamurti sugeriu, né? Que a verdade é uma terra sem caminhos, ou seja, cada um tem que ser a luz para si mesmo. Só que as pessoas, às vezes, não se sentem seguras e querem alguém que lhes dê a mão, eles querem alguém que lhes diga, faça isso, não faça aquilo, porque tem medo, né, de errar. Então, isso é algo que a nova educação tem que começar a trabalhar, de dar confiança para as crianças e deixá-las experimentarem, às vezes até errarem, e depois aprenderem pela própria experiência. Eu queria ler mais um pequeno trecho aqui do Krishnamurti, nesse tema da geração de imagens, né? Porque os ídolos e os mitos nada mais são do que imagens reiteradas, individual e coletivamente, né? Então ele fala assim: existe um conflito entre a imagem e o que é. A meu ver, a maturidade é um estado mental em que nenhuma imagem existe e só há o que é. Nela não há conflito de espécie alguma. A mente que se acha em conflito não está amadurecida. Conflito com a família, com nós mesmos, com nossos desejos, ambições, preenchimentos. Em qualquer nível que seja, o conflito denuncia sempre uma mente não amadurecida, não esclarecida. Então, quando a gente olha o que é, sem qualquer imagem, sem qualquer preconceito, não existe espaço para conflito, né? Nem o conflito interno nosso, nem o conflito com o outro. Por quê? Você está lidando ali com o que está acontecendo, você está interagindo com a realidade do momento, diferente de quando você está forçando para um lado e o outro está forçando para o outro e fica aquela queda de braço, né? Aquela luta através do tempo. Então, eu vejo que se a gente aprender
a perceber que as imagens que todos nós criamos, não adianta a gente dizer que não cria, não, a gente cria, mas que elas são apenas imagens. E passar a olhar as pessoas, as situações, os acontecimentos, sem o óculos prévio dos nossos saberes, né? Sem os nossos julgamentos, olhar de uma maneira nova, nosso discernimento aumenta muito, a nossa sensibilidade aumenta muito, a nossa capacidade de interagir beneficamente aumenta muito. Mas como a gente normalmente interage com as pessoas e com as situações, como você falou, a partir do velho, a partir do condicionamento, a partir do que eu já sei, ou dos meus valores, dos meus ídolos, né? Essa relação é uma relação de conflito. E, através do conflito, a gente não só desperdiça energia, como gera sofrimento em nós e nos outros. Será que é possível viver sem conflito, Edu? Talvez para isso a gente precise perceber esse mecanismo automático gerador de imagens, que é a nossa própria mente, né? Porque se a gente perceber que a imagem é só uma imagem e aí ela perde significado, a qualidade da vida é outra. O que você acha? Pois é, o conflito ele rouba toda a nossa energia. Isso é algo assim que a gente pode constatar, né? Quando a gente está vivendo em conflito, a gente fica sentindo desanimado, a gente chega em casa exausto, a gente fica mal-humorado, a gente perde aquele sentido de estar de bem com a vida, né? Que é uma coisa tão preciosa. Então, nós precisamos nos livrar do conflito e, para isso, nós temos que realmente olhar o que está acontecendo e não continuar esse tipo de vida que nós estamos continuamente agindo com medo, agindo, tentando imitar alguém, procurando que alguém resolva para nós coisas que nós temos capacidade de resolver. Então, eu retomo a importância do trabalho de educação nesse sentido, né? De você instilar no jovem, nas crianças, essa capacidade, essa confiança e essa postura de que cada um de nós é capaz de viver a sua verdade com intensidade, com beleza, sentindo que, ao mesmo tempo, você é responsável por você, mas responsável também pelos outros. Quer dizer, você vê que interessante, né? O pessoal mais velho, em geral, sempre diz: não, o mundo está nas mãos dos jovens. Os jovens é que vão ter energia, vão ter a capacidade de transformar o mundo. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam os jovens dentro de uma gaiola. Krishnamurti costumava comentar isso, né? Os mais velhos querem dar o poder para os jovens, que os jovens vão, né, fazer o que é necessário para melhorar o mundo, os novos políticos, os novos educadores e assim por diante, mas contanto que eles continuem a fazer da maneira que nós achamos que é correta, ou seja, aquela ideia de você colocar dentro da jaula. E o Krishnamurti fala, não adianta, enquanto você estiver numa prisão, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Você pode pintar a prisão, decorar a prisão, mas você vai continuar preso dentro daquelas quatro paredes. Então, nós temos que nos libertar, romper com todos os grilhões, romper com todos os preconceitos, romper com tudo aquilo que nos limita e, principalmente, romper com aquilo que nos amedronta. Você vê que todo esse aprisionamento só existe por causa do medo. Quando você se sente incapaz de agir livremente, você se sente amedrontado, com falta de confiança, é porque você não está não tá assim, de bem com a vida. Então, se você quer superar os conflitos, como você falou, Marcos, se você quer viver com intensidade, com beleza, você tem que olhar, aprender, observar o que está acontecendo e adotar uma nova forma de viver
mais pura, mais compassiva, mais amorosa e sem depender de ninguém para ser feliz, sem ter medo de que nada possa te trazer algo que seja prejudicial ao seu caminho. Quer dizer, essa confiança pela vida, confiança também nas pessoas e confiança no mundo é fundamental. Então, a religião deveria ser, como a própria palavra diz, aquilo que religa, que restabelece a conexão. Religião vem de religare. Então, a religião deveria ligar o ser humano com a natureza, ligar o ser humano com os outros seres humanos e não separar e não criar todo tipo de guerra. Então, se nós começarmos a levar para os jovens essa postura que todos nós somos irmãos e nós podemos dar as mãos, podemos cooperar e podemos criar um mundo sem conflitos, que depende só de nós, não depende de autoridade, não depende de políticos, não depende de qualquer influência externa, para nós assumirmos a nossa identidade e fazermos aquilo que precisa ser feito. Nós temos uma pergunta que vem do YouTube e ela é próxima ao tema. A Miriam pergunta: como fazer para lidar com familiares deve ser narcisistas, que sempre veem o outro como vilão e se coloca na posição de vítima? Essa dinâmica adoece o sistema familiar, incluindo o que se vitimiza? Tem algumas questões aí, está com vocês. Caído? Essa questão de você se vitimizar é algo muito forte, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam com pena de quem está se vitimizando e acaba fazendo o que elas querem só para que elas se sintam um pouco mais contentes, né? E aí a vítima percebe que, ao se vitimizar, ela está conseguindo, né, obter o que ela desejava e continua usando essa estratégia. Então, nós temos que ter bastante discernimento e observar com cuidado e não nos deixarmos constranger por esse e outros tipos de atitude que são uma coação, são uma maneira das pessoas nos usarem e quererem que a gente faça aquilo que elas querem e não aquilo que precisa ser feito. Às vezes é mais difícil para uma pessoa mais jovem conseguir ir contra, né, a postura de uma pessoa mais velha. Mas eu acho que é possível se nós usarmos o discernimento, porque também não faz bem para ninguém continuar com essa postura de vítima, porque isso não faz bem para ela, nem bem para a família. Nós temos que realmente usar a nossa inteligência e eu diria que a ferramenta mais poderosa para isso é o nosso amor. Quer dizer, é você demonstrar amor para a pessoa, mas não estimular determinados comportamentos que não trazem harmonia, que não trazem solução para as questões que estão ocorrendo, os conflitos que comumente ocorrem nas residências e também na escola. Eu queria dizer sobre essa questão que as relações interpessoais, onde entram as familiares, né, elas envolvem muitos jogos psicológicos, jogos de dominação, jogos de impor a nossa vontade, jogos que, de alguma maneira, fazem que as relações fiquem em conflito, né? E, às vezes, a gente vê o outro fazendo coisas, mas não vê que a gente está participando do jogo também, né? Assim, quando um para de jogar, o outro não consegue jogar sozinho, por incrível que pareça, né? Enquanto a gente ficar preso ou reagindo à vitimização, ou fazendo o jogo da chantagem, ou etc., etc., esse jogo se prolonga, né? Na medida que a gente percebe o jogo e se recusa a participar, ele está resolvido. E não depende do outro lado ou da outra pessoa, né? Isso pode parecer
teórico, mas não é não. Se você perceber que todo esse tensionamento, seja ele familiar, seja numa relação de casal, de pai e filho, o que for, né? Que existe um tensionamento a partir de um jogo de poder na relação, vamos dizer assim, né? O que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, né? Enfim, quando a gente aprende a sair do jogo, o jogo acaba. Essa é a minha visão desse tema. Mas com muito amor, né? Sair, mas tendo sempre aquela postura amorosa e não a postura de superioridade, né? Mesmo a questão amorosa, Edu, isso também é relativo. Porque, às vezes você ficar passando a mãozinha, dando sorrisinho para quem está fazendo pirraça, não faz bem. Não é saudável. Entendeu? O amoroso é dentro de você, no coração. Claro. Mas, às vezes, você tem que até fingir que você está distante, vamos dizer assim, para não fazer o jogo. Né? Que nem quando uma criança está fazendo uma coisa errada e você fala para ela assim, olha, isso é muito feio e tal, você faz aquela cara de bravo, mas você não está bravo. Né? É só para ela prestar atenção no que ela está fazendo, né? Alguma coisa que realmente precise de uma orientação, vamos dizer assim. Isso para as relações se aplica também. Você pode não estar mordido, vamos dizer assim, mas quando eu acho o que você chama de postura amorosa, para mim, é muito interna. Às vezes, essa postura pretensamente amorosa, exteriorizada para um ego que está querendo se expandir, só piora, só faz ele querer se expandir mais, entendeu? Então tem que ter um discernimento para que o amor seja aquela coisa que cura e não aquela coisa que alimenta esse conflito, né? Estamos chegando ao fim do nosso programa. A nossa série continua nos próximos programas. Vocês vão poder acompanhar desses mesmos meios, canais da TV Supre, né? Do próprio YouTube. Estejam com a gente. Até o próximo programa.